Pai seja com todos, que o Espírito Santo possa iluminar nossos corações e nossas mentes para que possamos compreender as mensagens da Bíblia. Vou falar um assunto que a gente praticamente não vê ninguém pregando esses assuntos. É porque também não é tão fácil de explicar, como também não é tão fácil para entender. Então, o importante da Bíblia é saber o seu significado. Se você lê a Bíblia sem falar o significado dela, fica uma leitura comum. Então, não aprende nada. Então, é preciso que nós entenda o significado. Vou falar sobre 3 assuntos: fé, crença e obra. Pense aí, falar 3 assuntos ao mesmo tempo. Não é tão fácil, não. Mas é um conjunto de coisas que precisamos saber. Vamos para Tiago 2,14. De que adianta, meus irmãos, se alguém disser que tem fé, se não tiver as obras, acaso a fé pode salvar? É uma grande polêmica esse assunto, porque a Bíblia também fala que não de obras para que ninguém se glorie. Em outro versículo fala que se você não tiver as obras, não vai também se salvar. Então vamos entender esse significado. Ele diz assim: nesse caso, você não pode. Nesse caso, você tem que ter a fé e as obras. Não pode ser a fé sem as obras, e não pode ser as obras sem a fé. Então, o que a Bíblia está dizendo é que tem que ter os dois, certo? Agora, o que não é aceito é suas obras sem a fé. O apóstolo Paulo fala muito sobre isso. Então, é isso que a Bíblia está querendo dizer. Mas Jesus faz a sua parte para nos salvar. E nós precisamos fazer a nossa também para ser salvo. Então, qual é a nossa parte? É obedecer o que Jesus manda. Então, ele está dizendo aqui, ó, que fé sem obra, tem um versículo na Bíblia também que fala que fé sem obra é morta. Então, qual é a fé que temos? É a fé viva ou a fé morta? Então, não pode deixar as obras e nem pode deixar a fé. Então, tem que ter os dois. É isso que a Bíblia está dizendo. Diz assim, o que é fé? Fé é a certeza de coisa que se não vê. Quando falamos de fé, devemos ter em mente que existe uma distinção. Existe uma espécie de crença que é totalmente diferente da fé. Então é preciso também ter cuidado para saber diferenciar entre crença e fé. Muitas das vezes as pessoas têm crença e não têm a fé. Então, as próprias pessoas que têm essa fé, aliás, que têm essa crença, não percebem, não discernem qual é a fé verdadeira e qual é a crença. Então é preciso que nós tenhamos conhecimento do bem e do mal, para que nós saibamos discernir de que lado estamos. E diz aqui, diferente da fé. A existência e o poder de Deus, a veracidade de sua palavra, são fatos que nem Satanás e suas hostes pode sinceramente negar. A Bíblia diz que os demônios creem e tremem. Tiago 2,19. Mas isto não é fé, onde existe não só a crença. Ei. Então, existe a fé e a crença. Aqui a Bíblia diz que os demônios creem e tremem. Mas isto não é fé. Então, é preciso nós discernir isso aqui. Porque muitos vai se perder, porque tem crença, não fé. E muitos não vai entender o que é fé. Não vai discernir a fé da crença.
Então é preciso que nós tenhamos um conhecimento para que nós possamos discernir. E diz aqui, ó. Na palavra de Deus, isto não é fé, onde existe não só a crença na palavra de Deus, mas também uma submissão da vontade a Ele, onde o coração é entregue e as afeições são concentradas e a afeição são concentradas. Aí existe fé. Uma fé que opera por meio do amor e que purifica o coração. Mediante essa fé, o coração é renovado à imagem de Deus. E o coração que, em seu estado, não é renovado, não se submete à lei de Deus, nem o conheceu. Agora alegra-se nos seus santos preceitos e exclama, como salmista, quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Então, veja aqui a diferença de um coração renovado pela fé e de um coração que não é renovado. Então, veja aqui onde está o conhecimento. Um coração renovado obedece à lei de Deus. E um coração que não é renovado não se submete à lei de Deus. Então, por aí dá para saber se você tem fé ou se você tem crença. Então, é preciso ter esse conhecimento. Ele diz assim, ó. E a justiça da lei se cumpre em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 8, verso 4. Então, quando você tem a fé verdadeira, você agora é guiada pelo Espírito Santo. Você não anda agora mais pecando, você não vive agora transgredindo a lei de Deus. Você agora é guiada pelo Espírito Santo. Você passa a obedecer. Isto é, quando tem a fé verdadeira. Então, quando tem a crença, já sabe quem guia, o outro espírito. Satanás também criava e estremecia, mas nem por isso ele vai ser salvo. Ele diz assim, ó, a Bíblia diz, se tem falta de fé, peça a Deus. Veja que a fé vem de Deus. Então, é preciso pedir a Deus a fé. Muitas das vezes as pessoas têm crença e acham que tem fé e não sentem necessidade de pedir a Deus. É aí onde vai se enganar, ou melhor, aí onde nunca vai se libertar dos enganos. Então é preciso que nós tenhamos cuidado e saber diferenciar entre crença e fé. Além da fé, tem a presunção, mas a fé não é aliada, não é aliada de maneira nenhuma. A fé não é de maneira nenhuma aliada à presunção. Somente o que tem verdadeira fé está garantido contra a presunção. Pois a presunção é a falsificação da fé operada por Satanás. Complicado aqui, mas Satanás também falsifica a fé das pessoas. Então tem que ter muito cuidado com isso aqui. Agora, nós vamos saber o que é presunção e o que é a fé. Vamos aqui analisar para saber discernir qual é a fé que temos. E diz aqui, ó. A fé reclama as promessas de Deus e produz fruto de obediência. A presunção também reclama as promessas, mas serve-se delas, como fez Satanás, para desculpar a transgressão. Está vendo aí a diferença? A diferença é que uma reclama, produz fruto de obediência, e a outra, o que acontece? Também reclama, mas produz, serve-se delas como fez Satanás para desculpar. Uma obedece, um tipo de fé obedece, o outro tipo de fé desculpa. Aí eu não guardo os mandamentos, eu escuto muito isso. Eu não guardo os mandamentos por causa disso, por causa daquilo, por causa disso, daquilo outro. Então,
Então, isso chama-se. Mas essas pessoas que falam isso, elas estão também sendo religiosas, estão servindo a Jesus. Mas no lugar delas obedecer, elas se desculpam. Então, isso aí chama-se presunção. Então, vamos ter cuidado para saber que tipo de fé nós temos. Então, se você tiver conhecimento do bem e do mal, você vai saber de que lado você está. É importantíssimo o conhecimento. É por isso que Deus diz, o meu povo perece porque falta o conhecimento. Então você precisa estudar estudar sobre, ter esse conhecimento, para que você discirna de que lado está. Ou de que lado fica, ou de que lado está. E diz aqui, ó. A fé teria levado nossos primeiros pais a confiar no amor de Deus e obedecer-lhe os mandamentos. A presunção os levou a transgredir-lhe a lei, crendo que seu grande amor o salvaria das consequências do pecado. Aqui também tem uma classe que tem essa presunção. Uma classe. Eles acham que Deus é tão bom, que salvaria também no pecado. Isso chama-se presunção. Fé falsificada por Satanás. Então vamos ter cuidado para que nós possamos ter esse conhecimento. Não é ter fé, pretender o favor do céu sem cumprir as condições sobre as sobre as quais é concedida a misericórdia. A fé genuína baseia nas promessas e providência das Escrituras. Então, eu acredito que nós entendemos aqui, né, o significado desses três assuntos. Então, precisamos conhecer esses dois caminhos, essas duas fés, esses dois poderes. Então, sem esse conhecimento, nós não conseguimos libertação. Porque ele imita a obra de Deus. A imitação é muito grande. Se fosse possível, enganaria até os que sabem. Então, esse é o motivo das pessoas não discernir. E que Deus possa nos abençoar, que Deus possa nos ajudar a cada dia, para que nós possamos compreender. E que o Espírito Santo ilumine nossos corações, para que possamos discernir entre o bem e o mal, o certo e o errado, o falso e o verdadeiro. E até mais.